Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 2. Nós vamos ler do verso 18 ao verso 29. Nós, da diretoria do Namoral, nossa liderança, nossos líderes de célula se reuniram e nós decidimos continuar a nossa meditação a respeito do nosso livro esquecido, aprendendo a ler o Apocalipse. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 2, do verso 18 até o verso 29, e o nosso texto diz o seguinte: Escreva essa carta ao anjo em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz, de seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança, e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dê a ela tempo para se arrepender, mas ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos e então todos saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Ao vitorioso, que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai. E também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero convidar você a prestar muita atenção, que eu quero ler uma versão da Bíblia parafraseada pelo Eugene Peterson, o mesmo trecho, e eu quero convidar você a prestar atenção nessa leitura, que diz o seguinte: Escreva a Tiatira, ao anjo da igreja, assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas como de fogo, que tem pés como uma fornalha de bronze. Vejo tudo o que você tem feito por mim. É impressionante. Você está melhor a cada dia. Todavia, porque você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz. Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir de sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la com seus parceiros e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a plore bastarda da sua idolatria. Então, cada igreja saberá que a aparência não me impressiona, porque examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que merece. Quanto ao restante da igreja, que não tem parte nesse ultraje e condena o flerte com o diabo, que se mostra como algo profundo, estejam certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é. Apeguem-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. Esta é a recompensa que tenho para todo vencedor, para aquele que se apega à verdade, recusando-se a desistir. Vocês vão governar nações. O rei pastor de vocês governará com a firmeza de um cetro de ferro, e a resistência das nações será frágil, como um vaso de barro. Esse foi o dom que meu pai me deu, e o que eu passo a vocês. Eu com ele, a estrela da manhã. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Até aqui, e que o Espírito Santo conduza a nossa meditação. Eu gosto muito de pensar em que tipo de coisa conduz ou determina o nosso pensamento. Gosto de pensar que o aprofundamento teológico não é um inimigo da igreja. Muito pelo contrário. Quanto mais profunda for a nossa teologia, provavelmente mais profundo será a nossa experiência e peregrinação espiritual. Quanto mais nós lemos, estudamos, nos dedicamos e nos esforçamos para aprender a respeito do Senhor, mais o Senhor se revela. Gosto muito de um testemunho que ouvi há algum tempo numa conferência a respeito do teólogo alemão Karl Barth.
Dizem que Karl Barth, em um determinado momento da sua vida, resolveu fazer seu mestrado e doutorado em teologia. Barth foi estudar nos Estados Unidos e ele fez seu doutorado lá. E depois de ter terminado seu doutorado, Barth resolveu voltar para uma pequena igreja camponesa na Alemanha. E ele resolveu pastorear aquele povo. E ele começou a perceber uma coisa que eu acho lindo demais para nós. Que quando ele chegou lá, ele voltou para essa pequena comunidade. As coisas que ele tinha aprendido, os mistérios super profundos que o seminário tinha trazido para ele, não serviam para aquele momento, não serviam para aquela realidade. As pessoas queriam acreditar e crer na Bíblia como palavra de Deus e não serem enfeitiçadas por nenhum tipo de pensamento filosófico acima das Escrituras. E o Barth, então, inspirado por essa situação, essa crise ministerial, ele escreveu a sua obra mais completa a respeito da teologia reformada que a gente conhece, chamada Dogmática da Igreja. São mais de 10 mil páginas escritas por Barth, numa profundidade gigantesca, onde o Barth faz questão de exaurir toda a sua profundidade intelectual para trazer à tona coisas simples da fé. Eu acho isso maravilhoso, quando a gente quer trazer a simplicidade de um jeito onde ela fique evidente e onde ela fique maravilhosamente espantosa no nosso meio. E a gente fique, caramba, isso tudo é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão apaixonante. Eu acho que esse é o efeito de Jesus de Nazaré no nosso meio. E eu penso que Barth fez tudo isso e realizou todo esse movimento, e através disso ele nos ensina algo que está acontecendo também em Tiatira. O testemunho de Barth me ajuda a pensar no que está acontecendo em Tiatira. Em Tiatira parece que tem dois grupos, pelo que o texto nos coloca. Tem um grupo que começou a estudar coisas, começou a cair no conto do vigário, começou a cair na história de uma profetisa que se levantou no meio da igreja, e essa profetisa começou a ensinar coisas meio complicadas, meio polêmicas. E essa profetisa trouxe para a galera uma compreensão de que assim, nem tudo é tão errado assim. Existe uma coisa a respeito da sexualidade, todo mundo fala que é errado, não é tão errado assim. Existe uma coisa a respeito de comida sacrificada a ídolos, não é tão errado assim. Não tem problema nenhum você confundir um pouco dessa confusão espiritual que existe por aí. Não tem problema você acender uma vela, não tem problema você consumir um conteúdo de umbanda, não tem problema, você pode misturar tudo isso, se está te fazendo bem, é tudo justificável. A Jezabel começou a influenciar com doutrinas que tinham outras confissões. Jezabel começou a ensinar, talvez com um pouquinho de dose de espiritismo, começou a misturar doutrinas religiosas no meio do povo, e ela começou a causar confusão no meio do povo. E aí eu acho muito legal, porque essa é uma igreja que é uma igreja top. É uma igreja onde você não tem do que reclamar. Quando você vai falar do amor, que é uma crítica que o próprio Jesus fez à igreja de Éfeso, essa igreja passa no crivo. Eles têm amado mais a Jesus. Jesus olha para eles e fala assim, caramba, é impressionante, vocês estão crescendo cada vez mais no jeito de vocês viverem o amor por mim, vocês estão intensificando isso. Quando você vai falar da fé deles a respeito das dificuldades que eles tiveram, Jesus também reconhece isso. Jesus fala, meu Deus, a fé de vocês é uma fé maravilhosa. Vocês acreditam mesmo que eu posso fazer coisas impressionantes no meio de vocês. Mas, e quando Jesus fala do serviço, também reconhece o serviço deles e fala, vocês têm me servido em muitos locais. Mas, para o pessoal que acha que não tem nenhuma dificuldade, uma igreja que ama muito, que vê milagre acontecendo e que faz muita coisa por aí, Jesus faz uma crítica que pega um pouco na gente, porque a gente gosta de pegar no pé dessa galera. Que Jesus está falando assim, existe um problema doutrinário no meio de vocês. Vocês estão engolindo o ensino de qualquer jeito. Vocês estão achando que o ensino pode ser feito pelo que a pessoa bem quis achar naquele dia. A pessoa achou aquele dia, a pessoa pensou num jeito novo. Isso aqui é novidade, é de Deus, eu vou trazer. Não é bem assim. Tanto é que Jesus fala para a galera que tem uma galera que resistiu a esse movimento, e a essa galera Jesus fala assim, não mudem nada. Não deixem de acreditar no que vocês sempre acreditaram desde o começo. Num período de desespero, de quarentena, muita angústia, muita ansiedade,
muita coisa na cabeça, solidão. Talvez você possa estar se tornando alguém que quer pensar um pouquinho em coisas que não tem tanto a ver com o evangelho, mas tem mais a ver com as suas carências. E eu quero encorajar você, não faça isso. Você pega o evangelho, você pega nas coisas que Jesus considera importante. O Eugene Peterson, na mensagem, ele traz uma coisa legal que eu achei muito profundo, que é assim, não caiam nessa religião libertina que nega a cruz. E eu achei isso tão forte, porque uma religião que não tem transformação, que não pede de você nada, que não exige de você nenhuma consciência de que algo precisa ser mudado no seu coração, é uma religião que nega a cruz de Jesus. É uma religião que nega a simplicidade do Evangelho. A simplicidade do Evangelho é, nós vivíamos de um jeito onde Deus era desagradado. Nós vivíamos de um jeito onde Deus era envergonhado. E Cristo se tornou a vergonha de Deus para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus, onde Deus pode olhar e falar assim, você agora é meu filho amado. Aquilo que estava sobre Jesus, por causa do sacrifício do Cristo na cruz, agora sobre nós repousa o mesmo elogio que estava sobre Jesus. Agora nós somos filhos amados de Deus. Não tem nada onde nós podemos nos apegar. O Francis Schaeffer, no livro Morte na Cidade, diz que nós vivemos num momento pós-cristão. A Europa já não acredita mais em Deus. A Europa tem passado por momentos onde a fé é banalizada, a Bíblia é usada como peso de porta, a Bíblia não é reverenciada em momento algum. E aí o Francis Schaeffer fala assim, apesar de todo o esforço empático que a gente tem que ter com essas pessoas para que elas creiam no Evangelho, essas pessoas precisam ouvir que elas estão vivendo uma apostasia. Me desculpe, se você está fazendo algo de errado, você precisa ouvir de Jesus e de pessoas que amam a Jesus que você está vivendo algo de errado. Se você está cometendo algum erro na sua vida, na sua vivência de fé, você precisa ouvir de Jesus. Isso está errado, você precisa consertar isso. A sua vida não pode continuar igual, Jesus não vai estar batendo palmas para você. Jesus vai estar te chamando ao arrependimento. É o que Jesus diz no texto. Eu dei a oportunidade a Jezabel de se arrepender, mas ela não quis. Então eu agirei com juízo. E o Schaeffer fala assim, todo homem de Deus no mundo pós-cristão tem que pregar sobre juízo. Tem que pregar que vai existir um momento onde Jesus vai vir e vai falar coisas que não são tão agradáveis ao seu respeito, isso pode te ofender. E aí quando o Schaeffer traz isso, você fala assim, mas o juízo não é para ser dito com ironia, o juízo não é para ser dito com falsidade, o juízo não é para ser pregado como se fosse um desejo do crente que os ímpios fossem julgados e mandados para o inferno. O juízo para o Schaeffer deve ser pregado por pessoas que choram pelos outros, pessoas que têm uma profunda empatia, compaixão e querem que essas pessoas que estão sendo julgadas estão a caminho do juízo de um jeito inadequado, um jeito que precisa ser ainda trabalhado por Jesus para receberem a salvação, para que esse juízo não venha sobre elas, essa pessoa chora, essa pessoa sofre. É a mensagem de Jeremias. Jeremias chora, sofre, mas toda vez que Jeremias abre a boca no seu livro, o profeta tem uma mensagem dura, mensagem de juízo, com uma profunda compaixão e empatia. E aí, eu queria dizer para você, a igreja não tem medo de polêmica. Nós não vamos fugir das polêmicas. As polêmicas existem e as polêmicas que forem necessárias nós vamos tratar. Mas aí tem gente que fala assim, mas a igreja é omissa em relação à polêmica. Não, a igreja não é omissa em relação à polêmica. O que acontece em algumas comunidades é que às vezes a igreja não tem conhecimento bíblico para lidar com a polêmica. Então, para a igreja, o contrário de polêmica não é omissão, silêncio, deixar passar. Para a igreja, o contrário de polêmica é ensinamento bíblico. O contrário de polêmica é ensinar para a pessoa o jeito bíblico de se pensar e a maneira de responder àquela situação na sua vida, do jeito onde aquilo fique cada vez mais evidente e a glória de Deus apareça, e o próprio Jesus apareça, e o ensino bíblico se torne dominante a respeito daquele assunto. E aí a gente precisa pensar que existem polêmicas que são necessárias e polêmicas que não são necessárias. As polêmicas que são necessárias, as polêmicas que fazem parte do nosso dia, polêmicas que fazem parte da nossa comunidade, nós vamos responder com fé na palavra e com orientação bíblica dada pelo próprio Espírito Santo. Agora, as polêmicas que não fizerem parte da nossa comunidade, nós vamos simplesmente dizer o seguinte, essa polêmica é uma polêmica que você está criando a partir dos psicologismos presentes hoje,
da ciência social que você consome. E aí eu tenho muito medo que em muitos ambientes de fé, ou que se dizem de fé, as pessoas estão pregando cada vez mais uma mensagem psicológica, tem muito mais filosofia, tem muito mais ideologia política do que uma verdadeira defesa do evangelho. Onde tem defesa do evangelho, a polêmica some, porque o evangelho é visto na prática. E além do evangelho ser visto na prática, o conhecimento bíblico é enaltecido. E as pessoas se apegam cada vez mais ao que elas aprenderam desde o início. A comunhão, a vida de Jesus e ao evangelho de Cristo desde o início pregado pelos apóstolos. E aí eu queria pensar um pouquinho com você. Quem é Jezabel? Com certeza você conhece a história de Jezabel, lá de 1 Reis. Jezabel é a mulher de Acabe, um dos reis do norte. E Acabe, e no reino do norte nós tivemos 20 reis, e no reino do sul nós tivemos 19. No reino do norte nós tivemos nenhum rei fiel, e no reino do sul nós tivemos apenas 8 reis fiéis. E aí, Acabe é considerado um dos piores reis, não só pela sua má administração, mas também porque Jezabel, a sua esposa, controlava e arquitetava planos por trás. Jezabel, em um momento da vida de Acabe, por exemplo, Acabe quis comprar a vinha de Nabote. E aí Nabote falou assim, Acabe, é uma vinha de família, tem valor sentimental para mim, eu não quero abrir mão dela. Aí o que Acabe fez, o que Jezabel fez, como assim ele diz não para um rei? Como assim ele vai falar não para você? Deixa que eu resolvo isso. A partir disso, Jezabel contratou um assassino que matou Nabote e Acabe pôde comprar aquela vinha. Quando isso acontece é no momento do ministério de Elias. Elias, quando Acabe encontra com Elias, Acabe vira para ele e fala assim, você que é o perturbador de Israel? E Elias, em toda a sua sensibilidade, vira para ele e fala assim, perturbador é você. Você é a meretriz da sua esposa. Você é aquela prostituta que você chama de mulher. Aquela lá é uma perturbadora na casa de Israel. Porque ela não consegue e não entende as coisas que Deus está anunciando. Eu queria deixar claro para você o seguinte, profeta é aquele que diz em nome do Senhor. Profeta é aquele que com muita profundidade bíblica, vida devocional, unção de Deus, direcionamento do Pai, com clareza de vida de Deus, é aquele que fala da parte de Deus e não aquele que tem domínio sobre ciências sociais, e não aquele que tem domínio sobre filosofia. Tem muita gente que consegue dominar a filosofia e ciências sociais, mas não consegue dominar a si mesmo e não consegue se apresentar diante de Deus para ter uma direção clara do Senhor a respeito do que falar. Aquele que não consegue se apresentar diante de Deus para ter uma direção clara, esse cara não é um profeta. Ele é no máximo um intelectual. E aí, o que eu percebo na igreja de Tiatira é que a mensagem de Jezabel é uma mensagem que deixa o evangelho confortável para que não tenha nenhuma transformação. A mensagem de Jezabel traz para o evangelho uma aceitação incondicional. E o evangelho tem uma aceitação que, eu vou criar um neologismo aqui, uma aceitação transformacional. O evangelho quer transformar você. O evangelho te aceita sim. Não importa quantas vezes você errar e cair, você pode voltar-se a Jesus. Mas Jesus, o sonho de Jesus é que cada vez menos você precise cair. Cada vez menos você caia. Que você seja firmado numa rocha. Esse é o sonho de Jesus de Nazaré. E aí, eu queria compartilhar 3 coisas que eu pensei a respeito do nosso texto, para a gente meditar um pouquinho. Que, em primeiro lugar, a igreja de Tiatira é uma igreja que nega a simplicidade. E a verdadeira profundidade, que é a acusação de Jesus contra a falsa profetisa lá, que ela alegava ser profunda. Então, a verdadeira profundidade é simples, ela aponta para Jesus. Os textos mais bonitos da Bíblia Sagrada, para mim, são os textos que têm a ver com Jesus de Nazaré. João, capítulo 1, verso 29 a verso 34. João Batista, no início do seu ministério, ele está andando, as pessoas começam a perguntar, João, você é o Cristo? João, você é aquele que haveria de vir em nome do Senhor? E João fala assim, não sou eu o Cristo. Não, eu não sou aquele que tem a palavra final, eu não sou o Senhor do universo. Daqui a pouco vai vir um cara que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. E aí João, nesse texto que eu mencionei, João vira para todo mundo e fala assim, ali está ele. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Tá diante de vocês o cara que é realmente em quem vocês podem confiar, a maior direção da vida de vocês, em quem vocês podem confiar todo o coração de vocês, em quem vocês podem descansar de verdade. Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus, Ele é. E aí quando João fala isso, todo mundo fica espantado. João é um cara que sabe quem é, não precisa usar de ardilosidade para ocupar lugares que não são dele. João Batista dá testemunho de Jesus. Colossenses 1, do verso 15 ao verso 23, fala Paulo trazendo um momento de adoração a Jesus, quase dizendo assim, Jesus é a imagem, o Filho é a imagem do Deus invisível, em Jesus todas as coisas, a criação toda converge, Jesus é a melhor coisa do mundo. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, Paulo foi um cara com uma extrema direção de Deus para tudo, Paulo tinha um cérebro onde poucas pessoas podiam combatê-lo até mesmo na filosofia. E Paulo, quando abria a boca para falar de coisas profundas, as coisas que Paulo mais reconhecia era o senhorio de Jesus. Era que Jesus era a imagem do Deus perfeito, Jesus era a elucubração maior, Jesus é a perfeição da descrição de Deus. O autor dos Hebreus vai dizer que Jesus é a perfeita imagem, a expressão exata do perfeito ser estava em Jesus. Jesus, a simplicidade de verdade, que é a profundidade que às vezes a gente espera de outros lugares. Quantas vezes a gente não espera uma palavra profunda, quando a gente espera uma oração profunda, quantas vezes a gente não espera coisas que vão significar coisas maiores. A profundidade de verdade no Evangelho é quando a gente reconhece e confessa Jesus. Não há milagre maior que esse, não há revelação maior que essa. Pedro, quando revela que Jesus é o Cristo, Pedro é dito por Jesus para ele, Pedro, bem-aventurado é você, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então a maior revelação que qualquer ser humano pode receber é confessar Jesus. A verdadeira profundidade na minha vida e na sua vida é reconhecer Jesus. Essa é a simplicidade do Evangelho. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. É sobre essa afirmação que descansa a igreja. Isso que é a igreja de verdade. Uma comunidade que confessa que Jesus é o Filho de Deus. E a igreja de Tiatira estava buscando coisas mais profundas, mais profundas. Que coisa mais profunda pode existir que isso? Um povo confessar que Jesus é o Filho de Deus. Uma vez, eu li numa entrevista com o pastor Ariovaldo Ramos. Pastor, o que você diria para quem ainda não crê em Jesus? E aí o Ari respondeu o seguinte: Jesus é o que dá sentido para a nossa existência. Explico por que nós estamos aqui. A única coisa no universo que interessa é Deus. Descobrir Deus é descobrir a si mesmo. Deus tem investido na raça humana, tem emprestado a bondade dele para o ser humano. É por isso que quem não conhece a Deus e que sabe do mal que há no seu coração ainda não consegue amar. Essa bondade, esse amor é um empréstimo de Deus para a vida das pessoas. E Deus vai emprestar a sua bondade, seu senso de justiça e o senso de beleza para as pessoas, pois Ele está dizendo para as pessoas o seguinte: tem muito mais para vocês. Venha conhecer comigo para que você possa conscientemente saber o que a minha graça está fazendo por você e o que ela quer fazer na medida que você quer transformar você em gente como gente deve ser. Jesus Cristo mostrou isso. Pois em Jesus a gente vê Deus como... Em Jesus, como já disse alguém, a gente vê Deus como é e a gente como a gente deveria ser. Para o Ari, é em Jesus que a gente se reconhece de verdade. A verdadeira profundidade é descobrir o que Jesus é, Filho de Deus, e entender o que nós somos por causa dele. A segunda coisa é que a verdadeira profundidade, o verdadeiro ensino, a verdadeira coisa profunda é prática. E ela aponta para a cruz. Não existe profundidade teológica, não existe ensino que não vá apontar para a cruz que você possa chamar de profundo. O Francis Schaeffer diz que é nosso papel convencer as pessoas o quanto elas estão erradas e o caminho que elas estão tomando de errado. E também convencer o tamanho do preço pago por Deus na cruz, para que elas pudessem andar de modo diferente. Então, o preço de todo o erro foi pago na cruz, e o Espírito foi dado para dar a elas força
elas andarem diferente. Então não existe profundidade onde a gente não vai apontar para a cruz de Jesus e não vai convencer para as pessoas o erro que elas estão cometendo. O John Stott diz que o ministério do Espírito Santo é apontar para a cruz. Não existe profundidade nos dons espirituais, não existe profundidade em conhecer coisas misteriosas, existe profundidade numa única coisa, em olhar para a cruz e se ver nela. E o John Stott diz mais, ele diz assim, toda vez que nós olhamos para a cruz, Cristo parece nos dizer, estou aqui por causa de vocês, é o seu pecado que eu estou levando, é a maldição que estava sobre você que eu estou sofrendo, é o seu débito que eu estou pagando, é a sua morte que eu estou morrendo. Nada na história ou no universo nos torna tão conscientes de nossa pequenez quanto a cruz. E o Stott termina, se você fizer uma autoavaliação, você com certeza vai se considerar grande em alguma coisa. Você vai se considerar grande no seu estabelecimento comercial, você vai se considerar grande no seu emprego, você vai se considerar grande na sua inteligência, grande na sua faculdade, grande na sua oportunidade de futuro. Mas, o Stott fala assim, quando você olha para a cruz e ouve Jesus falando tudo isso, você percebe que, poxa, eu sou muito pequeno e eu preciso muito de Jesus. E aí, eu lembro mais uma vez do apóstolo Paulo, quando ele diz em Filipenses, capítulo 3, não caiam no conto daqueles que mutilam o próprio corpo, que ele está falando da circuncisão. Paulo está falando assim, vocês não precisam mais de circuncisão, vocês não precisam mais se circuncidar, agora a circuncisão é no coração, a circuncisão verdadeira é adorar a Deus no Espírito, nós somos os verdadeiros circuncidados. E aí ele começa a dizer assim, eu poderia me gloriar em outras coisas, eu sou judeu, nascido da melhor tribo, eu fui circuncidado no 8º dia, de todas as tribos eu ainda fui criado na seita mais rigorosa, eu fui perseguidor da igreja, eu sou um dos maiores, e quando eu olho para tudo isso, para conhecer Jesus, e por causa da cruz de Jesus, eu considero tudo isso como refúgio, eu considero tudo isso como lixo, eu quero jogar isso fora, eu não quero me manter desse jeito. E aí Paulo fala assim, tomem cuidado para isso, porque os caras que querem falar de coisas mais profundas, e querem pedir novos sacrifícios, e querem pedir outras coisas, além do que Cristo já fez e faz por nós, além do sacrifício único, eterno e verdadeiro por Jesus lá na cruz, esses caras na verdade são inimigos da cruz. Esses caras, na verdade, o Deus deles é o próprio ventre. Eles querem ser reconhecidos, eles querem ser aplaudidos, eles querem ser aclamados. E eles não estão vivendo para a glória de Deus. Então, melhor para esses caras seria se eles vivessem exclusivamente para a glória de Deus. Santo Agostinho vai dizer que a cruz é o púlpito onde Deus pregou o amor. E o Spurgeon diz que a cruz é o último argumento de Deus. Não sei se você já teve oportunidade de escrever um texto, mas sempre a arrematada final, a conclusão é uma coisa extremamente importante. E o Spurgeon diz assim, o último argumento de Deus é a cruz. A cruz é onde quem não consegue se perceber amado, pode se perceber amado. A cruz é onde quem não consegue se perceber aceito, pode se perceber aceito. A cruz é onde aquele que acha que a sua vida não tem valor, pode perceber todo o valor da sua vida. A cruz é onde a história foi ressignificada. A cruz é onde a vida foi transformada. A cruz é onde a eternidade pôde ganhar espaço e uma nova direção na nossa existência. A cruz é onde Deus diz para o ser humano, eu te amo. A cruz é a declaração mais intensa de amor de um Deus paterno para conosco. E por último, para nós encerrarmos, a verdadeira profundidade é reverente, ama as Escrituras, ama a igreja e tem uma vida de devoção. E aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa em Deuteronômio 6. E gastasse um tempo na sua casa, depois que nós terminarmos aqui, lendo e meditando em Deuteronômio 6. E vendo o que de verdade se trata de uma verdadeira profundidade, porque em Deuteronômio 6 o Senhor fala através de Moisés para o povo, leia a Bíblia. Povo, leia a lei.
Medite nas coisas que eu escrevi nela. Filhos, conversem com seus pais a respeito disso. Pais, conversem com seus filhos a respeito disso. Conversem o tempo todo, a hora que vocês levantarem, a hora que vocês acordarem, a hora que vocês estiverem comendo, a hora que vocês estiverem dormindo. Cara, no momento que vocês tiverem para pensar nisso, pensem. Pensem a respeito das Escrituras, transmitam isso. E quando alguém perguntar por que vocês fazem isso com tanta intensidade, digam para eles. É para que a gente não se esqueça do tamanho do Senhor. A verdadeira profundidade é reverente. A verdadeira profundidade traz para nós um senso de corpo, traz para nós que todos nós que adoramos a Deus, pertencemos a uma família que é muito maior do que uma placa de denominação, é muito maior do que um rito semanal, ela representa que nós estamos unidos e que você da sua casa e eu da minha casa podemos partilhar da comunhão que é estar no corpo de Jesus, de fazer parte da igreja. Eu consigo sentir daqui o amor de você e você consegue sentir daí o meu amor. E é isso que o texto diz, que quando essa reverência é restaurada em nós, quando essa reverência é instaurada no nosso coração, não tem o que fazer. E aí a gente consegue amar a igreja do jeito que a igreja é, a gente não fica olhando para os defeitos dela, a gente consegue amar as pessoas do jeito que as pessoas são, porque a gente não fica esperando muito delas, mas a gente quer que elas aprendam, e meditem, e amem, e desejem as coisas que a própria palavra ensina para elas, porque é isso que a palavra nos orienta. É reverente, ama as pessoas, ama a igreja. É reverente, ama as escrituras, ama a Bíblia. É reverente, tem devoção. O cara tem vontade de estar em casa. O cara tem vontade de anotar pensamentos a respeito de Deus. O cara tem vontade de anotar orações. E aí, eu queria encerrar com duas citações. A primeira é uma pergunta. Eu não consigo ler ela como exclamação. Para mim é uma pergunta. Do Spurgeon para o seu povo. Há pó suficiente na sua Bíblia que dê para escrever condenação com seus dedos? A sua Bíblia na sua casa tem pó suficiente sobre ela ao ponto de você escrever condenação? Faz tanto tempo que você não lê a sua Bíblia ao ponto de você poder escrever sobre você mesmo condenação. E a última citação é do próprio Eugene Peterson. Que ele fala assim, e aí eu queria que você lembrasse lá do Karl Barth que eu falei no início. A tarefa do teólogo não é de ensinar sobre Deus. A tarefa do teólogo é ensinar pessoas a orar. Orar ao Deus revelado em Jesus Cristo segundo a Bíblia e não nos arrastar devotamente ao redor da nossa imaginação idólatra. Esse é um teólogo útil e eficaz, aquele que é pastor, teólogo e homem de oração. Como é que é a sua vida com Deus? Você descansa que Deus é um Deus maravilhoso, revelado nas Escrituras. A imagem de Jesus é a revelação desse Deus. Você acaba com as suas percepções idólatras ou você ainda gosta de um Deus de Disneylândia? De um Deus que tem muitos recursos e todos esses recursos de Deus estão disponíveis para você a hora que você bem entender. Ou você é alguém que consegue descansar na simplicidade de Jesus de Nazaré e ouvir confrontos de Jesus de Nazaré olhando para os seus olhos e ser transformado à luz desses confrontos. Um teólogo útil de verdade é um teólogo que ensina as pessoas a orar à luz de Jesus de Nazaré, de um jeito onde a glória de Deus apareça. Não é ficar elucubrando sobre Deus, mas acabar com a imaginação idólatra e ensinar você a amar as Escrituras, amar a igreja e criar uma vida de devoção. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Senhor, nós não temos nada além do Senhor, Deus. Nós não temos nada além de Jesus. Nós não temos nada, nenhum ensino profundo, nenhum ensino novo, nenhuma novidade do mercado, nenhuma filosofia desse momento, nenhuma filosofia, nenhum envolvimento dos deuses desse século, nada, Pai, nós só temos a Jesus.
Deus, eu quero orar para que na vida do meu irmão e na minha vida, Deus, tudo que é de idolatria caia por terra e a gente veja Jesus. A gente veja Jesus, a gente ame a palavra e a gente seja prático nessa vivência, Deus, com o Senhor. E a gente deseje Jesus, a gente não olhe para outra coisa a não ser o próprio Jesus. Pai, nós oramos no nome do Teu Filho para que Jesus seja gerado em nós. Nós oramos, Deus, para que o Senhor tire de nós, Deus, toda Jezabel, Pai. Nós oramos, Deus, para que o Senhor nos dê clareza, Pai, de quem são, Deus, pessoas que querem nos perverter e nos confundir do caminho, Pai, ensinando imoralidade, ensinando comida a ídolos, ensinando coisas que não provêm do Senhor, ensinando a gente a ter um pensamento que não é o da Tua palavra. Pai, a gente pede para que isso seja transformado em nós. Deus, a gente quer permanecer fiel ao Senhor, a gente quer permanecer fiel até o final, Deus, a gente quer receber do Senhor, Deus, a Tua direção. É o que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.